Ainda dizia Dayananda Saraswati: o homem, encantado, olha para as estrelas, mal sabendo que apenas está observando explosões no vácuo. O que ele quis dizer com isso? Que até mesmo as estrelas nascem e morrem. Se nascem e morrem, não pode ser real. A verdade jamais nasceu, então, porém, jamais morrerá. Então isso faz-nos questionar cada vez mais profundamente o que estamos fazendo, vivendo. Tudo que a gente observa, tudo que a gente ouve, tudo que a gente percebe, isso é o real? Ah, mas encanta. Claro que encanta. Como uma mulher fatale. A femme fatale encanta os homens. E qual é o resultado de algo tão exuberante e vazio por dentro? Essa é a matéria. A matéria ela não tem continuidade. A continuidade da matéria é se desfazer. Só. No livro O Bahir, de um rabino muito importante dentro da Cabala, ele traz esse símbolo. Eu, nas minhas buscas particulares sobre qual a origem do universo, eu tive uma visão muito próxima disso. Simplesmente o pleroma, o mundo das ideias, real, departado desse mundo material, e quando eu falo mundo, eu falo um universo fechado, ele tentou mandar um raio de sua criação. É aí que começa a história de Idalbaó. Idalbaó é também chamado de demiurgo. Quando Deus se polariza, e vai acontecer coisas parecidas como isso aqui, tudo se torna centrípedo. Ou seja, as coisas vão se empurrando, tentando se ajeitar dentro de um espaço limitado. Ainda ontem eu falava do corpo, tentar ilimitar o limitado, muito limitado. É como o universo físico. Você não tem como medir a distância sem você estar nas duas extremidades, um avisando o outro. Somente Einstein conseguiu, ainda Einstein conseguiu do lado de fora. Veja, foi através de um mero sonho, que muitos depois rechacharam a sua forma de trazer descobertas para esse pontinho insignificante aqui do universo, chamado Terra. Essa visão aqui é muito parecida que eu tive, vejam, com o que acontece antes do nascimento. Quando que a alma, o princípio essencial, entra no feto. Dentro do útero, voltando para o útero da mamãe atual, eu ouço de uma voz desconhecida que 3 meses o ser humano está ligado ao novo corpo. Fui pesquisar dados científicos, a ciência fala o mesmo, 12 semanas, pesquisa aí, quanto dá 12 semanas, 3 meses exatos. Só que a ciência não sabe, e é bom que não saiba, eu até posso me encrencar com esse vídeo, para aqueles que são a favor do aborto, que a essência humana entra ali, a partir dessa etapa. Mas não quer dizer que ela não está interconectada fora dali, diretamente ali. Então, mesmo assim, será crime. Mesmo sabendo disso. É bom que os poderes não saibam disso, principalmente os poderes atuais, da extrema esquerda. E o que eu vi nessa experiência
dentro do útero e como você entra no útero. É muito parecido com esse símbolo do Obahir, de como o universo tem seu start. E a Dabaô desce. Agora ele tem nome, esse Deus ele tem um personagem, só que ele se torna isso aqui. O Pleroma tentou entrar na densidade, só que é tão denso que toda a luz se ofuscou. Aqui a luz só entra quando ela explode no vácuo. Volta lá no dito de Dayananda. Essas estrelas, essa ficção que nós estamos vendo todo dia. Acho que é por isso que a gente faz muitos filmes de ficção indo em direção a elas. Mas onde é que isso termina? Termina em nós. E nós devemos acessar isso aqui, o início da coisa. Porque todos que são daqui pertencem a isso aqui, os egos encarnantes, eles só servem de lenha para esse aqui, para esse Deus que não é esse aqui, o Sol Sagrado Absoluto, ou Sagrado Sol Absoluto. Mas quem é esse aqui? Percebam que a própria Bíblia ela é dividida em épocas. Antigo Testamento, está falando de passado, uma época primitiva, muito primitiva, aliás, e uma época moderna, os evangelhos. Quem é tão estúpido que não percebe a diferença entre o papel, a imagem daquele Deus, modificado em um e outro livro? O Deus do Antigo Testamento ele exigia sacrifícios, ele exigia adoração, inclinação, submissão e punia. O Deus do Novo Evangelho, o que ele prega? Amor. Nada de julgo. Nenhum tipo de crítica às suas criaturas. Mas o que acontece? Quando o ser humano tenta, com ego encarnante, como aconteceu comigo, certa vez fui acessar uma vida passada em que eu tinha sido ceifado. Vocês, modernos, vão chamar de assassínio. Fui literalmente assassinado. Quando minha alma é arrebatada para em direção a uma imagem muito idêntica, o artista aqui, apesar que os artistas também se iludem com os encantos da matéria, ele conseguiu acessar muito próximo da realidade. E eu vi essa cena. E fui atraído a essa cena. Sabe o que o meu ego, que pertence lá ao outro universo fechado, exclamou? Não! Isso é pior que a morte, eu não quero. Eu não pude nem chegar perto. Eu simplesmente fui repelido novamente para hoje estar aqui. Vocês percebem o risco que a gente faz com o amor que nós temos por esse universo desse aqui? Paz reverencial a todos.